Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Você sabia que a avó do rei Charles III, o novo rei da Inglaterra, é considerada uma heroína aqui em Israel? Ela tem uma das histórias de vida mais impressionantes que eu já ouvi. Hoje nós vamos conhecer tudo sobre a princesa Alice e a conexão da família real da Inglaterra com Jerusalém e Israel. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Antes de começarmos, eu quero dar os meus pêsames a toda a família real britânica pelo falecimento da Rainha Elizabeth II. E nessa semana, a Rainha Elizabeth vai ser sepultada no Palácio de Windsor. E lá, justamente, é onde a nossa história começa. No ano de 1885, vai nascer a princesa Alice, na presença da sua bisavó, a Rainha Vitória. E ela será chamada Princesa Victoria Alice Elizabeth Julia Marie de Battenberg. Ela cresce literalmente como uma princesa, mas ainda na sua infância a família se dá conta que ela era parcialmente surda. Mas ela não deixa isso impedir ela em nada. Ela aprende a falar e a ler lábios, tanto em alemão como em inglês, e também mais tarde na vida adulta dela, também em francês e em grego. E como um lindo conto de fadas, ela se casa com um príncipe, o príncipe André da Grécia e Dinamarca. E foi um casamento espetacular. As famílias reais de toda a Europa se reuniram para presenciar essa união tão importante. E logo depois do casamento, o casal vai e se muda para a Grécia, já que ele era príncipe da Grécia. E lá, logo que ela chega, ela começa já a fazer trabalhos voluntários em prol da população necessitada. E até aqui, a vida dela era realmente como um conto de fadas. Mas a vida começa a dar algumas reviravoltas. Vamos agora descobrir o que aconteceu com a princesa Alice. Tudo vai mudar em 1912, quando estoura a Guerra dos Balcãs. E a princesa Alice agora se encontra em meio de uma área em conflito. Mas em vez de usar a sua riqueza e a sua influência para fugir, ela faz exatamente o oposto. Ela decide ficar na Grécia e, mais que isso, se alistar no exército. Ela vai servir como enfermeira e o trabalho dela vai ser tão importante que no final da guerra ela vai receber uma condecoração militar da Real Cruz Vermelha. Mas a paz não irá durar muito, porque pouco tempo depois estoura a Primeira Guerra Mundial. E aí então também começam os sérios problemas na vida de Alice. Em 1917, toda a família real grega é obrigada a fugir. E a princesa Alice, com seu esposo e os seus 5 filhos, vão fugir. Entre esses filhos estava Philip, que mais tarde se casou com a rainha Elizabeth. Com o final da Primeira Guerra Mundial, a princesa Alice e a sua família conseguem voltar para a Grécia. Mas nessa mesma época começam muitos sentimentos anti-monarquia pela Europa. Quer dizer, parte da população estava em contra reis, rainhas e também princesas. E Alice vai sentir isso na sua própria família. O seu esposo, ele foi preso. Parte da sua família em diferentes locais da Europa foram mortos. E por isso, mais uma vez, ela vai ter que pegar os seus 5 filhos e fugir. E ela se exilou em Paris. E mesmo com todas as dificuldades, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela abriu uma loja de caridade para ajudar refugiados de guerra gregos. Pouco tempo depois, em 1930, ela foi diagnosticada com esquizofrenia, separada à força da sua família e filhos e levada a ser internada num sanatório em outro país, na Suíça.
O marido dela vai abandoná-la. E tudo isso enquanto ela se dizia sã. E ela tentou fugir do sanatório várias vezes, mas nenhuma com sucesso. E enquanto ela estava no sanatório, contra a vontade dela, as suas filhas casaram e ela nem pôde ir nos casamentos. E depois de 2 anos, ninguém acreditando nela, finalmente ela foi liberada. E apesar de todos os seus traumas e todo o sofrimento, a primeira coisa que ela volta a fazer, mais uma vez, são trabalhos voluntários em prol de populações necessitadas. Mas a família dela não a recebe de volta. Ela só vai reencontrá-los no ano de 1937, mas de uma forma muito trágica. No enterro da própria filha dela. A filha dela, Cecília, vai falecer num acidente de avião junto com o marido e os seus filhos. E então a princesa Alice reencontra a sua família, mas no enterro da própria filha dela. Ela estava de volta na Grécia quando inicia a Segunda Guerra Mundial. E claro, ela vai fazer o máximo para ajudar. Ela vai servir na Cruz Vermelha. Ela vai criar um sopão para pobres e ela vai chegar a contrabandear equipamentos médicos da Suécia até a Grécia, usando pretextos de visitas reais. Ela vai fazer de tudo, inclusive criar 2 orfanatos para órfãos de guerra e também crianças perdidas naquela época. E durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadem a Grécia. E um general alemão vai até a princesa Alice, com toda a pompa e respeito, e pergunta a ela: há alguma coisa que eu possa fazer por você? E qual vai ser a resposta dela? Tire as suas tropas do meu país. Ela não aceita a invasão nazista. Infelizmente, os nazistas vão continuar na Grécia. E também o Holocausto vai acontecer na Grécia. Existia então uma comunidade judaica de 75 mil pessoas, das quais 80% vão ser assassinadas. E a princesa Alice, vendo o sofrimento do povo judeu, ela decide ajudar da maneira que ela podia. Ela esconde a Raquel Cohen e seus 2 filhos na própria casa dela, sabendo o risco que ela corria, porque se os nazistas descobrissem, eles iam matar não só Raquel e os seus filhos, mas também a própria princesa Alice. E também a pouca comida que ela tinha para ela dividia com essa família judia. Ela dá o pouco que ela tinha realmente para ajudá-los. E no final da guerra, começa uma reviravolta na vida de Alice. Ela recebe o título de Hassidat Umot Haolam, uma justa entre as nações, um dos títulos mais importantes dados pelo Estado de Israel e pelo Museu do Holocausto, por ser uma pessoa que arriscou sua própria vida para salvar judeus durante o Holocausto. Também, depois da guerra, em 1947, ela vê o seu filho Philip casando-se com Elizabeth, que logo depois se transformaria na rainha da Inglaterra. Alice não tinha praticamente mais riquezas depois da guerra, mas uma das últimas joias que ela tinha, ela mandou desfazer e fazer um anel de noivado. Esse anel é o anel de noivado da rainha Elizabeth, que ela usou até o último dia da vida dela. Depois disso, ela vai doar o pouco que ela tinha e também dedicar os seus dias aos mais necessitados. Isso até 1967, quando ela foi convidada pela rainha Elizabeth e pelo seu filho, o príncipe Philip, a viver dentro do palácio de Buckingham, na Inglaterra. E lá ela vai viver os seus 2 últimos anos. Ela nasceu como uma princesa e também vai viver os últimos dias de sua vida como uma. Mas
ela pede, antes de falecer, que não seja sepultada nem na Inglaterra e nem na Europa, e sim ela quer ser sepultada em Jerusalém, mais especificamente no Monte das Oliveiras, que é para lá onde nós vamos agora. Venham comigo. Estamos chegando na igreja de Maria Madalena, onde a princesa Alice foi sepultada, onde o último pedido dela foi atendido. Vamos juntos. Vejam quanta paz transmite esse local. E a princesa Alice escolhe ser sepultada aqui justamente pela grande fé que ela tinha. E por isso ela sabia a conexão bíblica que tem este local no Monte das Oliveiras. E aqui nós já vemos a igreja de Maria Madalena, onde está a princesa Alice. O sepulcro está nessa sala, que normalmente fica fechada, mas hoje a freira está abrindo especialmente para nós. Aqui nós vemos o sepulcro dela, e em volta vemos fotos, árvore genealógica e também aqui, entre vários documentos, o documento do Museu do Holocausto, que comprova ela como uma justa entre as nações. Como eu comentei com vocês antes, esse local normalmente não é aberto ao público e justamente hoje a gente conseguiu entrar aqui, é a minha primeira vez aqui dentro, então eu acho muito bom a gente conseguir ver juntos o local de descanso final da princesa Alice e da história de vida tão impressionante que ela tem. E apesar da história dela não ser tão conhecida no mundo, a família não esqueceu dela. E o príncipe William veio aqui no ano de 2018 visitar o sepulcro e em 2020 o atual rei da Inglaterra, Charles III, também veio aqui prestar uma homenagem à sua avó. Vejam a vista que temos desse local, mas não é só uma vista bonita. Vejam o significado do que nós vemos aqui. Nós vemos a cúpula dourada. Ela foi construída sobre o Monte Moriá, onde Abraão pega o seu filho Isaque para sacrificar. Quer dizer, Abraão está disposto a sacrificar o que de mais importante ele tinha na vida dele, a Deus. Nesse mesmo local vai ser construído o primeiro e o segundo templo de Jerusalém, por onde também Jesus passou. E mais especificamente também, Jesus passou pelo portão dourado que nós vemos aqui. Aqui ele entrou no domingo anterior da Páscoa, quando ele faz a entrada triunfal dele em Jerusalém. Então aqui nós vemos muitas histórias bíblicas e eu acho que é a maneira perfeita de encerrar a história da princesa Alice. Ela nasceu com tudo que uma pessoa podia sonhar. Literalmente ela nasceu como uma princesa na Inglaterra, na presença da sua bisavó, a rainha Vitória. Ela se casa com um príncipe, ela tinha toda a vida de luxo em frente a ela. Mas a vida vai lançar um desafio após o outro. Literalmente, ela vai perder tudo, ela vai ser exilada, ela vai ser abandonada pela família, ela vai ser colocada em um sanatório e tantas outras coisas que a gente já falou. Quer dizer, ela realmente vai sofrer muito na vida dela. Mas ela nunca perde a fé. E isso é muito bonito de ver. Ela mantém a fé dela mesmo com tantos desafios e mesmo com tanto sofrimento que ela teve, ela jamais esquece o sofrimento dos outros. E por isso ela vai dar tudo o que ela tinha, tanto o seu tempo, seu esforço físico e também as suas riquezas para ajudar os outros que estavam sofrendo. E não era pouco sofrimento, realmente ela passou por momentos dificílimos da história da humanidade, entre eles o Holocausto.
e ela não vai se focar no sofrimento dela, mas sim no sofrimento dos outros. E por isso ela é lembrada aqui em Israel como uma justa entre as nações, uma das homenagens mais importantes que uma pessoa pode receber aqui em Israel. E a memória dela segue viva aqui até os dias de hoje. Primeiro no sepulcro físico dela que está aqui, mas também na homenagem pelo Estado de Israel. Infelizmente, pouca gente do mundo conhece a história dela e por isso eu estou aqui no dia de hoje para contar para mais pessoas quem foi Alice e o que ela fez pelo povo de Israel, mas também por tantas pessoas que ela ajudou. E por isso ela começou a vida dela como uma princesa, ela vai sofrer muito, mas no final dos dias dela ela vai receber uma homenagem sem igual. Ela vai ser sepultada em Jerusalém, com vista para alguns dos lugares mais importantes do mundo. Então, a memória dela segue viva aqui em Jerusalém. Hoje, também ela vai ser conhecida como a avó do rei da Inglaterra, a avó do rei Charles, mas eu acho que ela deve também ser lembrada pelos méritos dela, pelo mérito de ajudar tantas pessoas e salvar tantas vidas durante períodos de tanto sofrimento. Então, aqui do Monte das Oliveiras, eu quero me despedir de vocês, convidar vocês a serem inscritos no canal, se vocês ainda não são, se vocês querem conhecer mais sobre Jerusalém e Israel. Um grande beijo e nos vemos na próxima!